Muito bem, pessoal. Vamos falar nessa videoaula sobre a germinação de sementes. Na aula passada, nós trabalhamos sobre a fase de dormência. Entendemos o que é esse processo, né? E nesta, nós veremos aspectos sobre a germinação das sementes, que é o que vem na sequência da finalização ou da quebra da dormência da semente. Primeiro vamos entender o que é a germinação. Então podemos conceituá-la como germinar é sair do repouso e entrar em atividade metabólica, ou seja, sair da dormência e ter uma ativação de todas as rotas metabólicas que a semente possui, como por exemplo a respiração, a quebra de compostos de reservas, como amido, óleos. Então, pode ser conceituada sob esse aspecto. Ou também pode ser considerada como a retomada do crescimento e do desenvolvimento do embrião. Então, o embrião que está na semente, ele começa a crescer e a se desenvolver. Ou seja, crescer em tamanho, né, aumentar o número de células, e desenvolver é formar novas estruturas para formar então a futura planta. Bom, então temos aqui uma semente, então em repouso, ela inicia sua atividade metabólica, começa a crescer e desenvolver o embrião, formando então a nova planta. Então, crescendo parte aérea e raiz. Bom, importante nós saber quais fatores afetam a germinação da semente. Então, esses aspectos eles são muito importantes para a área agrícola, porque dependendo das condições que a semente possui, ela vai germinar melhor ou vai germinar menos, vai ter um desenvolvimento melhor ou pior. Então, coloquei aqui alguns aspectos que eu considero os principais aspectos que afetam a germinação, ou seja, vão proporcionar uma melhor ou pior germinação. Então, o primeiro deles, a água. Então, a água é essencial para a vida, né, como todos sabem. Então, a água ela vai iniciar a ativação de todos os processos que vão resultar na germinação. Então, essa fase de absorção de água se chama embebição. Então, essa fase onde a semente absorve água, aqui nesse exemplo, uma semente de feijão dentro da água ou aqui num papel úmido, nós temos a água sendo absorvida pela semente de feijão nesse processo chamado embebição. Então, água, muito importante. Temperatura. Então, cada espécie ela tem uma faixa, ou cada grupo de espécies tem uma faixa de temperatura ideal para sua germinação. De maneira geral, podemos colocar de 15 a 30 graus como sendo a faixa média para a maioria das espécies. Então, muito acima disso, teremos problemas de germinação, ou muito abaixo, teremos problemas de germinação. Isso de maneira geral para as espécies de verão. Bom, temperatura então, o que ela vai proporcionar? Ela vai afetar a velocidade das reações metabólicas que vão estar ocorrendo na semente. Então, vai iniciar uma quebra dos compostos de reserva, como por exemplo o amido. Então esse amido ele vai ter que ser transformado em glicose para entrar na respiração e proporcionar a produção de energia química na forma de ATP para dar força, energia para essa célula se multiplicar e iniciar o crescimento da radícula e assim por diante. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade dessa germinação. Quanto menor a temperatura, mais lento será essa germinação. A luz, outro ponto importante. Então, a luz vai afetar a germinação. Tem sementes que germinam melhor na presença de luz e outras germinam melhor na ausência de luz. Vai depender de cada espécie. A disponibilidade de oxigênio. Então, o oxigênio é essencial para a respiração
Então, é na respiração onde se produz o ATP, que é a energia química, que dará suporte, que será o combustível para o crescimento da nova planta, certo? Então, para respirar é necessário oxigênio. Então, essas sementes, além de água, temperatura, presença ou ausência de luz, dependendo da espécie, precisa ter oxigênio também para germinar. E um outro fator é a dormência, como a gente viu na aula passada. Então, a dormência, então, ela varia entre espécies, né? Algumas espécies têm uma dormência mais forte, como, por exemplo, a semente do psigueiro. Precisa alguns meses em temperatura baixa para ocorrer a quebra de dormência. Então, elas têm uma dormência mais pronunciada. Outras espécies têm uma dormência muito curtinha, que simplesmente no próximo ciclo de crescimento, no próximo estação propícia de crescimento, ela já vai crescer, como por exemplo o feijão, a soja. Então, é muito curta essa dormência. Mas em que consiste fisiologicamente essa dormência? Como a gente viu, a dormência é caracterizada por um balanço hormonal. Então, quando a semente está dormente, ela tem uma presença maior de ácido abscísico, que inibe a germinação, e uma presença menor de giberelina, e também citocinina e auxinas. Quando a semente quebra essa dormência, quando ela está apta para germinar, há uma redução dos níveis de ácido abscísico e um aumento nos níveis de giberelina, citocinina e auxina, nos hormônios promotores do crescimento. Então, essa diferença de proporção de hormônios, ou seja, menos ácido abscísico inibindo a germinação e mais giberelina promovendo a germinação, quando nós tiver essas condições aqui de água, temperatura e luz adequado e oxigênio também, nós teremos então a germinação. Então, são esses fatores principais da germinação de sementes. Importante a gente compreender que existem algumas fases de crescimento. Então, tem a fase inicial, que é a embebição. Nesse exemplo aqui da germinação do feijão, foi colocado em água aqui em cerca de 8 a 10 horas para ocorrer uma embebição mais rápida. Embebição é a absorção de água. Depois eles foram mantidos aqui num papel úmido para finalizar essa embebição e ter o quê? A indução do crescimento. Então, nessa fase, quando a semente percebe as condições ideais para germinar, ela vai iniciar as transformações bioquímicas ali dentro da semente, que vão resultar no crescimento, né, da iniciação do crescimento e no crescimento do eixo embrionário. Então, aqui saindo a radícula, que é o que formará a raiz da planta. Então, são 3 fases que ocorrem. Então, inicialmente a embebição, depois indução do crescimento, depois o crescimento propriamente dito do eixo embrionário. Então, nesse processo de germinação da semente, está ocorrendo aqui diversas transformações bioquímicas dentro da semente. Então, sementes que têm substância de reserva principal, como sendo o amido, por exemplo, o arroz, ou a soja, uma leguminosa que tem como reserva substância como gorduras, ácidos graxos, a semente precisa quebrar essas gorduras, né? Tanto ácido graxo, esses óleos, quanto o amido, eles são substâncias complexas, são grandes. Então a semente precisa transformar em partículas menores, em substâncias menores, como por exemplo a glicose. Então essa glicose que entrará na respiração, como a gente viu, e será transformada em ATP. Então esse ATP dará energia para a construção dessas células que estão formando a radícula aqui, por exemplo. Então essas transformações são extremamente importantes para dar suporte para a construção de novos tecidos e a germinação da semente. Então aqui temos a radícula crescendo, que dará origem à raiz da planta. Então, posteriormente,
esses cotilédones aqui, eles saem fora do solo, no caso da germinação do feijão, vão participar, vão contribuir com o processo de fotossíntese num primeiro momento, e depois as folhas que começarão a ser formadas vão continuar com a fotossíntese e darão suporte ao crescimento da planta. De maneira geral, para germinar, então, os cereais eles precisam de absorver água até uma quantia de 35 a 40% de umidade. As leguminosas precisam absorver de 50 a 55% de umidade para iniciar o processo de germinação. Então, isso é muito importante quando se faz a semeadura, por exemplo, ter umidade disponível no solo e continuar chovendo ou com irrigação, para que essas sementes elas absorvam água e germinem. Então essa foi a aula sobre germinação, foram noções básicas sobre esse processo importantíssimo para a agricultura.